Olá pessoal, nesse terceiro vídeo os árabes chegam agora à Palestina, a antiga Judéia, agora Peleshef, e eles chegam para dominar a região. E como disse Jesus muito tempo antes, Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpram os tempos. Isso foi impressionante, essa profecia de Jesus. Jerusalém será pisada pelos gentios. Olha, Jerusalém foi invadida por muitos povos depois dos romanos, além dos árabes, foi invadida pelos mamelucos e por último pelos turcos, na verdade por último pelos ingleses, porque os ingleses ganharam a Primeira Guerra Mundial contra os turcos e conquistaram Jerusalém. Inclusive tem aquela grande entrada, aquela entrada triunfal do general Allenby ao conquistar Jerusalém, triunfal de uma certa maneira, né? Pela humildade, porque o general Allenby ele negou, ele não aceitou entrar em Jerusalém como conquistador de Jerusalém dentro de um carro. Ele pediu para parar e entrou a pé. E perguntaram por que ele queria fazer aquilo. Ele disse: não, porque Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, eu não vou entrar no carro, eu vou a pé. Então foi uma maneira muito bacana do general, assim, um reconhecimento do senhorio de Jesus, né? Que sendo rei entrou montado no jumentinho e ele era apenas um general, ele não era rei, mas poderia ter o rei na barriga, né? E não fez isso, não seguiu em frente, foi a pé e foi muito interessante. Isso já na Primeira Guerra Mundial, com a conquista de Jerusalém, e os turcos tiveram que cair fora. Os turcos ficaram, o Império Turco foi um império longuíssimo, né? Praticamente 400 anos, e dominou aquela região toda de Jerusalém. Os árabes que acabaram lutando contra os cruzados, a Igreja Católica já estava de vento em popa e mandou os cruzados lá retomar Jerusalém. Retomou Jerusalém, perdeu Jerusalém e ficou nessa história o tempo todo, como aquele famoso embate entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, que acabou sendo um empate mesmo, ninguém ganhava, e Ricardo teve que voltar para a Europa para cuidar do reino dele lá, e Saladino ficou por ali, mas a verdade é que Jerusalém era praticamente uma terra de ninguém. Imagina só, você que se sente em casa, você cuida da tua casa, né? Você pinta a tua casa, você coloca móveis, você decora. E Jerusalém era colocada assim como uma coisa à parte, uma coisa sem muita importância pelos árabes. Na verdade, não tinha importância nenhuma. Com o passar dos anos, aquelas outras profecias dos profetas do Antigo Testamento, dizendo que a terra ficaria deserta, que Jerusalém ficaria deserto, que seria uma desolação total, foi se cumprindo. Com o passar dos séculos, apenas um punhado de judeus viviam em Jerusalém. Punhados de judeus. Os árabes estavam por ali, dominavam, os turcos dominavam, mas nunca ninguém abriu uma escola, nunca ninguém abriu uma universidade, nunca se escreveu um livro naquele local. Ali era um completo abandono durante séculos, porque não tinha importância nenhuma. E por causa do abandono, começaram a surgir doenças, pântanos foram tomando conta, malária foi aparecendo, era um deserto, você viajava quilômetros e quilômetros, não encontrava ninguém, só algumas tendas de beduíno. Era uma terra de fato, como como foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, uma terra que ficou desolada mesmo. Só que aí tem um detalhe interessante. Deus, através de Jeremias e do profeta Ezequiel, diz que nos últimos dias, agora nós estamos começando a chegar mais ou menos no nosso tempo. Nos últimos dias, ele traria o povo judeu de volta à sua terra ancestral. E é interessante a gente falar isso de Deus e da Bíblia, porque no primeiro vídeo eu comentei que não dá para falar dos judeus sem falar da Bíblia, principalmente quando existem profecias que se cumprem. Aí você tem que realmente falar sobre o assunto, não tem como você ignorar, a não ser que você seja um cético
um ateu convicto, religioso, aí sim, mas quem está afim de ver as coisas como elas são, a gente tem que reportar e observar e parar diante de uma coisa tão interessante quanto essa, como as profecias de Jeremias, que Deus dizia que nos últimos dias ele iria trazer o povo judeu de volta e iria trazer primeiro do norte e depois do norte de todas as nações e traria de volta a terra de Israel. E o interessante é que ele fala uma coisa bem delicada. Ele diz que não é por amor aos judeus que ele faz isso, mas por amor ao santo nome dele que os judeus blasfemaram entre as nações. É uma coisa muito forte isso aí, porque com a saída dos judeus, por causa dos pecados dos judeus da terra ancestral e espalhados pelo mundo inteiro, todas as pessoas de todas as nações que viram os judeus, que conviveram com os judeus, sabiam que eles tinham sido desterrados, sabiam que eles tinham sido expulsos da terra. Logo, eles blasfemaram dizendo, apenas comentando, cadê o Deus desse povo? Cadê o Deus da Bíblia que deixou esse povo sair? Esse Deus não era suficientemente forte para manter esse povo lá? Então isso foi uma blasfêmia que aconteceu no mundo inteiro. Outra profecia, como aquela outra profecia de Deuteronômio, que Deus dizia que onde os judeus fossem, eles se tornariam um provérbio e uma piada. Ou seja, piada de judeus é só o que existe por aí. Contudo, existe algo maravilhoso. Ou seja, apesar de tudo isso, Deus não desistiu dos judeus. Porque se Deus desistisse dos judeus, por causa dos pecados dos judeus, porque os judeus não reconheceram a vinda do Messias, Deus teria que desistir também de mim, de você, de todo mundo. Ou seja, ele é fiel a si mesmo, ele é fiel ao seu amor. E ele colocou o nome dele atrelado ao nome de Israel. El quer dizer Deus em hebraico. El, Israel, príncipe de Deus. Então, que foi o nome de Jacó, Deus mudou para Israel. E os 12 filhos de Israel se tornaram as 12 tribos de Israel, que se tornou a nação judaica. Então, Deus não desistiu desse povo, apesar de todo o sofrimento, apesar dos séculos que se passaram, e Jesus ainda avisou que Jerusalém seria pisada pelos judeus, pelos gentios, até que se cumprisse o tempo dos gentios. Olha que interessante. E aí começaria de novo Deus a tratar os judeus em termos de nação, de povo, de terra, atrelá-los de volta à sua terra ancestral. Isso é um negócio muito doido que você vai estudando nas escrituras e vai ficando muito admirado com o que você está vendo. É quase um jornal que você está lendo do dia que está acontecendo. E aí o que é que houve? Deus disse que traria primeiro os judeus do norte. De Israel, onde é o norte? A Rússia, que foi exatamente em 1890, sabe lá por que os judeus russos começaram a migrar para Israel, começaram a voltar para aquela terra pantanosa, cheia de malária, quase deserta, dominada pelos turcos, oprimindo, de uma certa forma, quem era judeu, ou seja, uma terra esquecida praticamente. E eles decidiram voltar e foram voltando, e foram voltando, e foram voltando, e foram retornando. Com a chegada dos judeus russos à sua terra ancestral, a história tomou um outro rumo. Mas isso eu quero falar no próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você gostou, dê um like, toque no sininho para receber notificação, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Então até o próximo vídeo. Um abraço.